o homem está numa depravação moral, está numa impiedade. Então é o forte sinal que o nosso Cristo está voltando. Amém? Então vamos aí para a palavra do Senhor. O texto que eu estou mergulhado, inclinado, é o Atos, que mais nos mostra o exemplo de uma igreja. Se você quer imitar a Paulo, a Cristo, você vê na igreja o exemplo. Aqui na palavra de Deus você tem exemplo o que é uma igreja. Atos capítulo 2, versículo 42. Vamos ver até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios, muitos sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Diz que todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, bens, e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, esses irmãos, eles congregavam, ou seja, eles perseveravam unânimes no templo. Eles partiam o pão, ainda de estar no templo todos os dias, ainda visitavam as casas, tinham comunhão entre os irmãos, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. É o que nós acabamos de fazer aqui, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, bendito és tu, ó Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Moisés, Deus dos apóstolos, Deus de Paulo, nosso Deus, meu Deus. Obrigado, Senhor, por poder estar congregando, por poder estar reunido neste lugar que chamamos de casa de oração, uns chamam de templo, outros chamam de igreja, mas é aqui que nós congregamos, é aqui que nós nos reunimos, é aqui que nós te ouvimos, é aqui que nós te louvamos juntos. Meu Deus, obrigado por viver num país ainda livre, Pai. Não sei até quando nós poderemos te louvar e falar do teu nome abertamente para o mundo inteiro ouvir, porque em vários países que eram livres, como a Inglaterra, outros países que eram livres para se pregar, hoje está havendo uma perseguição, uma proibição. Meu Deus, eu te louvo por podermos estar aqui, Senhor, sem sermos perseguidos como eram os teus filhos do passado. Meu Deus, usa a minha vida para falar ao teu rebanho, o rebanho de Cristo, o rebanho do Senhor Jesus, a qual o Senhor constituiu bispos para pastoreardes a sua igreja. E obrigado, Senhor, por o Senhor ter me escolhido para esse trabalho, e eu faço com muita alegria, com muito amor e com muita dedicação, porque não são minhas, são tuas. Obrigado, em nome de Jesus,
E o povo santo de Deus, digam todos amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória. Obrigado, meu irmão abençoado. Obrigado às famílias abençoadas de Deus. Exemplo de uma igreja que teme a Deus. Sexta mensagem. Temer a Deus, sentimento de respeito profundo, reverência. Temor, medo, que não é esse o sentimento que devemos ter por Deus. Medo de Deus. Você sabe que muita gente se esconde dentro das congregações com medo do diabo, né? Quem sabe disso? Tem igrejas aí que é lotada de gente que se enfunca lá para dentro, achando que fugindo ali para dentro, está se escondendo do diabo. O próprio João Batista falou, quando alguns vieram para se batizar, João disse assim: quem é que vos induziu, raça de víboras, a fugir da ira de Deus? Ou explicando essa palavra de João, ele diz assim: quem enganou vocês, dizendo a vocês que vocês se batizarem, vocês estão salvos e vocês estão livres da ira de Deus? Que eles estavam indo se batizar, ainda cometendo vários pecados em suas vidas, vivendo na maldade, na maledicência, no pecado, e se mergulhando toda hora que pecava, mergulhando dentro de uma água, para achar que estavam se salvando, né? Então, esse assunto do temer a Deus, que vamos interromper hoje, né? Diz que temer a Deus é confiar em Deus, temer a Deus é respeitar a Deus, temer a Deus é respeitar a sua palavra. A Bíblia diz que quando a igreja se reunia, diz que havia perseverança, havia comunhão, havia pão, partia o pão, havia orações e havia temor em cada alma. Está no 43, havia temor no coração, na vida de cada um eleito de Deus que se reunia, e prodígios eram feitos por Deus usando os apóstolos. Então eu digo, o temor respeitoso continuava imperando e acompanhando os sinais e as maravilhas, ou seja, por causa do temor a Deus, Deus operava milagres. Deus não opera em lugares onde não se teme a Deus. Pastor, mas tem um lugar ali que o cara mente aí, dá um negócio, uns ungidos aí, e diz que é Deus que mandou, e tem muitos milagres. Você está dizendo que é milagre, mas você sabe a fonte? Muitos prodígios e sinais faz o diabo. O Satanás faz prodígios e sinais. O mesmo diabo que põe a doença é o mesmo diabo que tira a doença. Você sabia disso? Ele põe doença. Eu já orei por pessoas paralíticas que tinham um demônio, que o demônio saiu e a pessoa voltou a caminhar. Então quem é que estava causando aquela paralisia na pessoa? Quem era? O demônio, o maligno. Então ele põe e ele tira. Ele põe e ele tira. Então, esses sinais de Deus, eles são feitos por Deus numa igreja que tem verdade. Deus não compactua com mentiras. Nenhuma igreja que se diz de Deus, se tiver na frente um pastor mentiroso, não é Deus que está por detrás de nenhuma manifestação. Deus é santo, Deus é justo, Deus é puro e Deus é amor, mas Ele também é justiça. Bom? Glórias a Deus pela tua compreensão. Então, repetindo, o temor respeitoso, o homem temendo a Deus, temor respeitoso, ele continuava imperando e acompanhando os sinais e as maravilhas, que continuavam aparecendo através dos apóstolos. As duas coisas corriam juntas, ou seja, quanto mais maravilhas, maior era o temor, ou seja, quanto mais temor, mais maravilhas Deus fazia. Hoje Deus faz maravilhas, não muito no coletivo, Deus está fazendo maravilha no individual. Quem sabe disso? Talvez você
tem vivido muitas maravilhas de Deus. E o irmão que senta do teu lado nunca viu, nunca provou e nunca vai provar. Você entende, abençoado? Porque Deus, ele vê quem são aqueles que têm respeito profundo por Ele. Amar a Deus não é ter fobia de Deus. Amar a Deus não é ter pânico. Deus, ai, Deus, ai. Não, Deus não quer que eu fale o nome dele, Jesus, e fico apavorado. Eu falo Jesus, me dá é paz. Quando eu digo Jesus, eu sinto é paz. Quando eu digo Jesus, eu sinto é segurança. Quando eu digo Jesus, eu sinto é cura no meu corpo. Quando eu digo Jesus, eu sinto que tem anjos comigo. Amém? Então, abençoados, esta igreja aqui de Atos dos Apóstolos, porque o nosso tema é exemplos de uma igreja, exemplos no plural, de uma igreja que teme a Deus. Então você vê, primeiro a igreja ela era uma igreja que perseverava, uma igreja persistente, uma igreja, um povo que não desistia. Você não pode falar de Jesus, eles iam lá e falavam. Você não pode se reunir aqui não pode, então vão reunir ali. Então há pessoas que você lembra, quem lembra na pandemia? Irmãos, parecia que jogaram o fogo do céu, que os crentes desapareceram. Os crentes sumiram. Os crentes começaram a se esconder. Sabe, vai me pegar, vai me matar. Irmãos, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Todo mundo que está aqui vai morrer. Pastor, eu vou morrer? Claro, eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo vai morrer. Mas a gente está numa pandemia, a gente tinha que se esconder aonde? Todo mundo que se escondeu nas suas casas, a maioria que se esconderam, ela foi lá, pegou ele lá dentro de casa. Pegou lá dentro de casa. A gente tem que estar escondido, o irmão falou lá. A gente está escondido no esconderijo do Altíssimo, e debaixo da sombra do Onipotente, nós descansamos. Nós descansamos na sombra dele. Então, uma igreja persistente, que não tem medo, uma igreja constante, uma igreja firme, não uma igreja borboleta. Você sabe que a borboleta, ela não procura só a mesma flor, ela fica de flor em flor. Quem já viu a borboleta? Está ali, está aqui. Então tem igreja borboleta, né? Irmãos borboleta. Só vive, sabe, voando. Cuidado que pode pousar naquela planta carnívora, né? Tem uma planta carnívora, que ela é carnívora? É carnívora. Que ela fica lá com aquela boquinha aberta, parece que vai estar cantando louvor. Aí vem a borboleta, ela... Então, cuidado, abençoado. Então, abençoado, a igreja verdadeira, pastor, verdadeira, só tem uma igreja. Não, tem uma igreja? Tem duas igrejas na terra. A de Jesus e a dos homens. Não sei, eu sei que esta aqui é de Jesus. Essa aqui eu sei que é de Jesus. Você sabe a diferença da igreja de Jesus para a igreja dos homens? Tem várias. Qual foi o dia que eu estipulei valores de dinheiro aqui para alguém trazer? Nunca. Qual foi o dia que você ouviu o pastor? Quem dá 1.000? Quem dá 500? Quem dá 2.000? Quem dá 10.000? Essa igreja não é de Cristo, essa é do homem. Não adianta se espernear, essa igreja é do homem. Porque a igreja de Cristo, quem sustenta é quem? Se a igreja é de Cristo, quem sustenta? Não é o povo que sustenta, Deus só usa o povo, mas quem sustenta a igreja é quem? É Cristo. Então o pastor que usa disso, e outros choram, outros fazem encenação, gritam, fazem aquela lamúria, então, mas essa é a igreja do homem, aqueles que vendem produto, aqueles que dão produtos em troca de dinheiro, tudo isto é a igreja do homem, não é de Jesus. Porque a de Jesus, ela não tem essas características. Qual é a característica da igreja de Jesus? A igreja de Jesus, ela é uma igreja que tem comunhão.
olha a diferença da igreja de Cristo. Quantos anos eu sou pastor de você? Quem já está aqui? Eu já estou aqui, vou fazer 17 anos. Então, quem está comigo há 17 anos, eu sou há 17 anos pastor. Tem gente que está com 10, com 5, com 7. Você sabe que a igreja do homem, 2 em 2 anos, ela muda de pastor. Quem sabe disso? Ela muda de pastor. Sabe por causa de quê? Para o pastor não ter carinho com o povo. É igual... vamos tomar que ninguém me mate que eu falar isso. É igual na favela, né? A favela, os traficantes é de lá, tá tudo bem, o morador tá tudo bem. Aí chegam outros de outro lugar, o que faz? Bagunça. Então, irmãos, a igreja de Cristo, ela não precisa de nada humano para levar para frente. Por isso que eu digo, há 2 igrejas, a de Cristo e a do homem. Então, você não é porque tem uma cruz, não é porque tem um homem vestido de gravata, com a Bíblia na mão, que você fala, ali é a igreja de Jesus. Não. Você vai identificar se é a igreja de Jesus, se eles têm característica de gente de Jesus. Como é que é a igreja? Comunhão. Aí o pastor, 1 ano, 6 meses... E se não gerar dinheiro, a igreja do homem, se o pastor que está lá não gerar dinheiro, sabe o que acontece com ele? Vai embora, vai para a igreja lá na Pindamonhangaba, bota o pastorzinho lá né, irmão? Lá no meio do mato, lá onde o Judas perdeu as botas. Isto não é igreja de Cristo, irmão. Igreja de Cristo, ela tem que ter o pastor, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, o pastor tem que sair dali se ele for promovido para o céu. O resto, mas eu não gosto do pastor. Vá você para outro lugar, pô. Eu sempre digo, teve um irmão que falou, eu não gosto do senhor. Eu falei, então, irmão, dá a carteirinha aí, pode ir embora. Que eu não vou, foi Deus que me pôs aqui, não foi Deus que te pôs aqui. Que quando você vem para cá, não é Deus que te põe aqui, você fica inquieto, você não gosta daqui. Então não é Deus. Aqueles que Deus põe aqui, pode ouvir a palavra mais dura, mas não é minha, é de Deus. Vai dizer assim, me doeu, mas me curou. Me doeu, mas me transformou. Me doeu, mas fez o que ninguém fez, mudou a minha mente. Isso é glorioso, irmão. Isso é glorioso. Vamos lá. Atos 2:42, exemplo, perseverança. Uma igreja que persevera é uma igreja que é paciente. Orações, irmão. Vamos para a oração. Vamos congregar. Vamos estudar a palavra. Vamos. Ontem eu estava tão feliz essa semana que eu terminei meus check-ups do ano, né? E tá tudo bem com o meu corpo. Estava tão feliz, eu falei, puxa, eu tenho que ir louvar a Deus. Aí busquei uma congregação, fui louvar a Deus. Saí, filha, vamos louvar a Deus hoje. Vamos sair que eu não posso ficar em casa hoje. Aí pedi ao meu irmão para fazer a programação ontem. Fui para uma congregação louvar a Deus, mas foi tão bom, sabe? Então você fica feliz, você louva. Você não está feliz, você também louva. Você está vivendo luta, você louva. Você não está vivendo luta, você louva. Então eu senti no meu coração que eu tinha que cantar, adorar, e de receber. Porque o pastor fica aqui só dando. Às vezes você tem que ir para receber também, porque é bom você receber também. Então vamos lá. Diga, comunhão. O que é comunhão, pastor? Isto aqui é comunhão. A nossa festa, todo primeiro sábado do mês, é comunhão. Eu e minha esposa estamos criando uma agenda, não é agenda de papel, é uma agenda nossa, para a gente fazer visitas, orar em algumas casas que queiram. A primeira lá vai ser na Cátia, que eu prometi, não sei qual é o dia que a gente vai, porque eu não sei o dia que ela está em casa, né? Está trabalhando, né? Qual é o dia? Ainda não? Então vamos marcar. Vou marcar contigo essa semana. Então, para ter comunhão, para a gente orar juntos, para a gente orar na casa, dar a mão, ministrar uma palavra, sabe, falar de Jesus, fortalecer uns aos outros. Isto é comunhão. Então nós vamos fazer isso. Eu e minha esposa já estamos combinando, já combinamos sobre isso, porque às vezes
A gente fica em casa fazendo outras coisas, pessoas pensam que a gente não está fazendo nada, então a gente tem que ficar servindo os outros toda hora, né? Tem que vir aqui, vai lá, vai cá, vai lá. Então você se arruma o que fazer, no instante as pessoas vão ver que você está ocupado. Porque a obra de Deus, se alguém entendesse o que é ser um pastor, eu não estou nunca desocupado. Eu estou quieto, estou lá no telefone, não vendo bobagem, né? Mas mandando mensagem, essas gravações, todos os dias o pastor grava lá 30 segundos. Quem tem recebido a palavra? Todos os dias, uma palavra do dia, 30 segundos. Por que 30 segundos? Porque muitos minutos as pessoas não suportam. Elas escutam um pedacinho, 30 segundos, eu acredito que todo mundo que eu mandei deu tempo para ouvir os 30 segundos. Já é o suficiente. É tipo um lembrete, né, para ficar dentro da mente das pessoas. Isso se chama comunhão. Eu estou na minha casa, mas eu estou lembrando de vocês. Eu não mando mensagem para pedir dinheiro, eu não mando mensagem chorando que a igreja está passando fome, nunca vou fazer isso. Pelo contrário, a mensagem que eu mando para a igreja é uma mensagem de encorajamento, de dizer, Deus é com vocês. Hoje eu até escrevi, não tá mais, ninguém me ajudou a corrigir, né? Quem viu? Alguém viu? Quem viu? Só o irmão que viu, a irmã, pode mandar mensagem para mim, pastor, errou. Eu escrevi, não tá mais, e a irmã compartilhou lá, a irmã, a Silvia compartilhou lá, não tamas, não é não tamas, é não temas. Às vezes sai, né? Às vezes sai. Mas aí já foi, já não dá para corrigir. Então, abençoado, a igreja, exemplo da igreja de Deus. Partir do pão, orações, o que nós fazemos aqui? Somos uma igreja que hoje eu estava conversando com o nosso irmão lá da África, ele estava falando, amanhã ele faz uma vigília de oração. Não, pastor, a gente faz uma vigília de oração. Mas como é? Não, porque Paulo falou para a gente orar sem cessar. Eu falei, irmão, não existe ninguém que ora sem cessar com a boca, irmão. Não é com a boca que se ora sem cessar. Não existe ninguém que consegue orar com a boca, com voz, com som, sem cessar. Você vai orar um dia, 2 dias, você vai morrer, vai ficar sem fôlego, vai ficar cheio de gases, vai ficar igual um balão, vai falar, vai ficar, daqui a pouco está flutuando de gases, de tanto falar. Então, abençoado, expliquei para ele, orar sem cessar é orar com a tua mente. Ele falou, é orar com o coração? Eu falei, não, irmão, isto aqui não ora, o que ora é a mente. Este aqui é o teu coração, o coração da igreja é a mente, não é aqui, isto aqui é um músculo, é um órgão, né? Eu falei, isso aqui é igual o fígado, o rim, o pulmão. Você tira o coração, a pessoa que faz a cirurgia, arranca o coração e põe outro e continua vivo. Mas se isso aqui parar, acabou. Então a tua vida está aqui, a nossa vida está aqui. Aqui é a mente. Então por isso que é aqui que você tem que orar sem cessar. Você tem que estar ligado com Deus. Você vai falando com Deus com a tua mente, falando com Deus com a tua mente. Você sabe o que acontece? Você está bloqueando todos os ataques. Os ataques que vêm, você bloqueia. Bloqueia porque você está orando com a mente. E tem gente que ora com a boca, mas não ora com a mente. Ficou tão craque em orações, isso acontece muito com o pastor. Pastor, se ele não for um homem de Deus, ele vira um craque. De tanto fazer oração, o cara faz oração de qualquer jeito. Pode ter acordado naquele momento, pode estar no banheiro, ele faz oração bonita, linda, mas a mente dele está orando? Será se o que a boca dele está falando é o que está na mente? Então, tem que haver uma conexão entre boca e mente, mente e boca, aí sim chega a Deus. E se for só com a boca, não chega a Deus, tem que ser com a mente, principalmente com a tua mente. Então diz que essa igreja de bom exemplo, né, que temia Deus, ela tinha como exemplo, era uma igreja que orava. Nosso ministério tem esse perfil de oração. E também uma igreja no versículo 43, que os irmãos temiam a Deus, temem a Deus, e muitas curas, milagres, sinais, coisas acontecem no meio da igreja. É uma igreja que aprendeu a estar junto. Diz no 44, diz que todos que creram estavam juntos. Não vou não, porque fulano vai estar. Isso não é igreja, irmão. Se eu não vou, se eu digo que eu sou do membro, você imagina, irmão,
os meus olhos falarem para o meu dedo, olhar para o meu dedo e falar, não te quero aqui. Ou o meu dedo falar para a minha boca, eu não te quero aqui, que eu não gosto de você. Não existe isso. Se você tem alguma antipatia com alguém, tem algum bloqueio com alguém, resolva isso aí, irmão. Porque isto bloqueia a tua oração chegar a Deus. Deus quer que eu e você tenhamos comunhão, não só de boca aqui. Porque o problema, quando eu abraço um irmão, quando o irmão me abraça, o abraço é gostoso. Mas o problema é o que está dentro dessa mente quando está se abraçando, né? Esse é o problema quando alguém está abraçando. Eu queria te enforcar, eu queria te dar uma punhalada, entendeu? O problema é esse. Então diz que a igreja, todos que creram, qual é a identidade dos que criam ali? Eles estavam como? Juntos. Então, se eu creio, eu tenho o prazer de estar junto. Sabe, tem gente, irmão, por causa desse negócio, desse Satanás, desculpa eu chamar o celular de Satanás, porque para alguns é o Satanás. É o Satanás. Esse tal de celular, meu irmão, está separando tudo. Separando tudo. É uma desgraça. Sabe, às vezes está todo mundo em casa. Devia falar, você quer pão com manteiga ou quer com queijo? Aí manda no celular, está do lado. Não deixa isso acontecer na sua casa, não. Deixa isso acontecer na sua casa, não. Deixa não. Deixa não. Não é assim? A pessoa está no mesmo lugar, no mesmo quarto, no mesmo cômodo, devia conversar. Ninguém conversa. Você vai num lugar, no shopping, você vê as pessoas sentadas, e todo mundo no seu mundinho. Às vezes vai andando pelas ruas, tendo comunhão com ninguém. Quando nós estamos perdendo essa essência de estar perto de pessoas. Estão perdendo, pessoas não estão suportando mais estar perto, quer ficar longe, sabe? Se cumprimenta só pelo celular, e cada frase bacana, quando chega perto não consegue falar nada, irmão. Porque é tudo mentira. É tudo. Quer falar? Olha no olho e fala. Olha nos olhos e fala, irmãos. Isso é um mundo de hipocrisia. É o mundo dos beicinhos. Misericórdia. Não sei que algumas irmãs e irmãos, né? Estou falando só de você, estou falando de todas as irmãs. Não sei, vai fazer qualquer coisa que vai fazer, Deus que me livre. Tem que mostrar para o mundo. Você sabe que tem ladrão entrando nas casas dos outros que estão vendo as casas, como são, porque as pessoas ficam mostrando suas casas, estão invadindo as casas. Tem ninguém que te proteja não, hein? Você fica mostrando lá aquela mala cheia de dinheiro que você tem lá. Então todos que creram estavam juntos e tinham em comum, vendiam sua propriedade, distribuíam. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Isto aqui, irmãos, parece fanatismo, mas não é. Parece uma igreja que não, desculpe a expressão, de vagabundos, né? De preguiçosos, que ninguém faz nada para ninguém. Diz que diariamente, não quer dizer que diariamente, não quer dizer que eles ficavam 24 horas, não. Quer dizer que eles entravam, faziam as suas orações, tinham a comunhão, depois iam fazer a vida, viver a vida. Você sabe que tem gente que parece aqui em 15 dias, em mês em mês, semana em semana, porque tem sempre uma coisa, tem outra, tem uma. Então a gente sempre põe alguma coisa para se fazer, para não ter, e não é ter comunhão com outros, é não ter comunhão com ninguém. Tem gente que fica em casa. A plateia dele é 22 jogadores correndo atrás de uma bola. Tinha umas pessoas aqui que congregavam aqui, por causa de futebol, largou a igreja. Porque você começa a faltar cultos por causa de jogo, você começa a enfraquecer. Teu espírito fica uma semana sem comer. Você começa a desmaiar. Aí você pensa que teu espírito pode ficar sem comer. Às vezes, abençoado, passa semanas, as pessoas ficam sem comer. Eu sei que por pesquisas, eu sei que a maioria das pessoas só leem a Bíblia aqui, nas congregações. A maioria. Bíblia na bolsa,
chega em casa na bolsa, só pega no outro culto. A maioria. E se não vem? Nem pegam Bíblia nenhuma. E como vai ter contato com Deus? Como vai saber o que Deus está falando, está ordenando, está direcionando para aquela semana? Não vai saber. Então, irmãos, aqui nós temos o exemplo. Uma igreja perseverante, uma igreja que tinha doutrina. Importantíssima essa palavra. Bota no 42, irmã. Doutrina. Olha lá. Perseveravam na doutrina. Eles não perseveravam no além, eles perseveravam numa coisa que chamavam de doutrina. Algo que mudou a vida deles. Não é a doutrina que era dos apóstolos, é a doutrina que o Senhor Jesus deu aos apóstolos para dar à igreja. Porque pensa, a doutrina é dos apóstolos. Não, não é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina de Cristo que foi dada aos apóstolos. E porque foi dada aos apóstolos, os apóstolos foi e deu à igreja. E o que a igreja tem que fazer? Obedecer. Se você teme a Deus, eu espero que a tua vida tenha mudado bastante por causa dessas série de mensagens que nós falamos sobre o temer a Deus, sobre as recompensas, sobre a sabedoria, né? Quem serve a Deus tem recompensa, quem serve a Deus com temor é guardado. Nós falamos sobre quem teme a Deus, quem não teme a Deus não é ovelha. Desenvolver a salvação com temor e tremor. Quem teme a Deus é sábio. Foi isso que nós falamos neste mês, né? Nestes meses que tratamos. Amanhã tem live, vamos continuar. Amanhã é sexta, né? Sexta e sábado vou continuar dentro desse assunto na live, mas no domingo nós voltamos com o tema: o que provoca a ira de Deus. Se alimente bem com a verdade de Deus, viva para Deus, você vai ver Deus agir na sua vida. Deus não está agindo mais no coletivo, irmão, Deus está agindo no individual. Você é templo de Deus, e é nele que ele age, é em você que ele age. Não fique esperando Deus cuspir fogo aqui e cair em todo mundo. Deus vai manifestar e um ou outro vai saber que é Deus. Tá? Espero que você esteja preparado para essa nova glória que está sobre sua vida, sobre sua família. Assim seja, assim disse o Espírito. Fica de pé. Domingo, hein? 9 da manhã, 18h30.